Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem, pessoal, durante as últimas aulas, quando nós tínhamos a oportunidade de nos reunirmos em sala, nós abordamos um pouco sobre a análise de empresas. O nosso primeiro enfoque dentro do nosso conteúdo foi em cima da análise patrimonial. Nós pegamos as demonstrativos contábeis, analisamos o patrimônio da empresa e em cima daquele patrimônio extraímos índices e indicadores que mostravam quais eram os fundamentos contábeis daquela empresa e como ela fazia sua gestão de patrimônio. Então, com base nos demonstrativos contábeis, nós extraímos essas informações e essas informações elas são muito úteis para nós avaliarmos o investimento do ponto de vista dos seus fundamentos. Então, em cima da análise patrimonial, nós podemos analisar quais são os fundamentos da empresa e a partir daí tomarmos uma decisão, quer seja por optar por aquele investimento, quer seja não participar ou não englobar aquele ativo dentro da nossa carteira de investimentos e assim sucessivamente. Logo após analisarmos do aspecto patrimonial, nós também vimos sobre os múltiplos de faturamento, os múltiplos de lucro, isso já agora durante o período da quarentena. E a questão dos múltiplos também é bastante interessante, porque quando você utiliza os múltiplos para poder fazer a avaliação de uma empresa, você vai pegar empresas do mesmo segmento, do mesmo porte, e com base nessas informações você vai medir qual seria o valor da sua empresa. Então é algo bem semelhante ao que a gente geralmente utiliza para poder avaliar imóveis. Então, se eu tenho um imóvel em boa condição, numa boa localidade, eu geralmente vou medir se aquele imóvel realmente vale o preço que estão querendo me vender, baseado na estimativa do que geralmente os outros imóveis que já foram comercializados por volta daquela região, na verdade seria em torno do preço dos imóveis que seria praticados naquela região e assim sucessivamente. Então não tem por que eu pagar mais ou pagar menos, sendo que a média de preços está num patamar razoável. Então, pelos múltiplos de faturamento ou pelos múltiplos de lucro, nós chegamos a essa conclusão. O valor das empresas que vão participar ali da minha análise, e depois que eu chego ao valor dessas empresas, eu comparo com o valor da minha empresa. Mas tanto do ponto de vista patrimonial como do ponto de vista de múltiplos de lucro e faturamento, nós temos alguma dificuldade. Patrimonial. Do ponto de vista patrimonial, por mais que seja interessante eu analisar quais são os fundamentos da minha empresa, mas se eu tiver o intuito de realizar a venda da minha empresa, pelo ponto de vista patrimonial, o meu patrimônio pode estar desvalorizado. Por que ele pode estar desvalorizado? Porque vamos supor, se você pegar um veículo, aí você dá uma analisada naquele veículo. Segundo a tabela da Receita Federal, 5 anos o veículo totalmente já está depreciado. Então o veículo ele depreciaria em torno de 20% ao ano. Então o valor residual daquele veículo daqui a 5 anos seria igual a zero. Ele não teria valor contábil. Mas se você pega um veículo de 5 anos de uso dentro da tabela FIPE, ele tem valor. Então, patrimonialmente ele poderia ter perdido o valor, mas economicamente o mercado ainda estaria disposto a pagar algo por aquele veículo, ele estando em boas condições e tendo somente 5 anos de uso. Então, do ponto de vista patrimonial, para você simplesmente pegar o seu negócio e tentar vender, muitas vezes você vai sair em desvantagem porque o seu patrimônio, levando em consideração o princípio da prudência e do conservadorismo da contabilidade, você sempre vai adotar, para poder escriturar o seu patrimônio, o menor valor para o ativo e, em contrapartida, o maior valor pelo passivo. Então, isso, consequentemente, pode fazer com que o seu patrimônio líquido não represente a realidade daquilo que a empresa vale. Já os múltiplos de faturamento, ele vai te apresentar uma dificuldade que é de que essas empresas que geralmente têm médio, pequeno porte, elas não são obrigadas a fazer a divulgação dos seus balanços patrimoniais, dos seus demonstrativos contábeis. Então não tem como você ter acesso a essas informações, a não ser que essa pessoa de bom grado lhe fornecesse. O que dificilmente vai acontecer, porque se nós estamos falando de empresa do mesmo segmento econômico, de empresas do mesmo porte, então consequentemente vocês seriam concorrente. E ninguém vai ficar abrindo mão das suas informações para o concorrente.
Então, esses seriam um dos principais empecilhos para nós conseguirmos tanto os múltiplos de faturamento como os múltiplos de lucro, para podermos encontrar qual seria o valor da nossa empresa baseado nos múltiplos. Já a avaliação de empresas analisando o fluxo de caixa descontado, ele é algo bastante favorável para podermos realizar a análise de investimento de uma empresa, porque o fluxo de caixa descontado ele nada mais é do que eu pegar um fluxo de caixa que a empresa vai gerar em um determinado período e trazer aquele fluxo de caixa para o presente. Então vamos supor que uma empresa, levando em consideração o princípio da continuidade, ela inicia as suas atividades e a partir do momento que ela inicia as suas atividades, ela vai lá e opera durante muitos anos. Então você vai ter um histórico de geração de caixa, de crescimento e assim sucessivamente. E aquela empresa continua com a expectativa de continuar aumentando as suas atividades e assim sucessivamente. Então, se ele resolver vender a empresa e fizer a avaliação daquela empresa pelo fluxo de caixa descontado ou pelo que é mais comum ser chamado no mercado de valuation, ele pode fazer uma estimativa do que a empresa dele vai valer no futuro, trazer para valores presentes e vender aquela empresa pelo valor mais justo possível. Então, a avaliação pelo fluxo de caixa descontado ele vai levar em consideração o valor da empresa baseado nos fluxos futuros de caixa que aquela empresa vai gerar, corrigidos a valor presente. Então, sempre quando nós formos falar de avaliação pelo fluxo de caixa, nós vamos levar em consideração um período aí de aproximadamente 5 anos. O ideal é que você sempre calcule algo em torno de 5 anos para poder calcular o fluxo de caixa descontado. Então você vai calcular o que a empresa vai gerar de fluxo de caixa para os próximos 5 anos e vai trazer esse fluxo de caixa a valor presente. Então você vai ter que fazer uma projeção. Essa projeção ela pode ser baseada tanto em cima de premissas que você utilizou para poder realizar um plano de negócio, como também pode ser baseado no valor histórico que a sua empresa acumulou até o momento. Então imagine que você tem uns 10 anos de atividade, a sua empresa já tem 10 anos de existência, já tem 10 anos faturando, já tem 10 anos gerando fluxo de caixa. Então durante esses 10 anos você acumulou uma estimativa. Você sabe aproximadamente o quanto que seu negócio cresce por ano e assim sucessivamente. Então quando você pega o seu passado, analisa o quanto você cresceu, estima o quanto você quer crescer e o quanto que o mercado vai crescer dentro da sua área econômica, dentro da sua área de atuação, você pode simular ou projetar o quanto que você vai ter de fluxo de caixa para os próximos anos. Então, para uma empresa que já obtém histórico comercial, um histórico, é mais fácil de ser feito isso e é até mesmo bem mais confiável. Já as empresas que geralmente, tecnicamente, só existem no papel, só é um projeto, e a pessoa quer avaliar se vale a pena ou não investir o dinheiro naquela empresa para que ela possa iniciar as suas atividades, a análise pelo fluxo de caixa descontado também é bem interessante, é prático, pode ser confiável, mas a pessoa ela tem que ter um conhecimento econômico, um conhecimento de mercado, um conhecimento técnico das funcionalidades daquela empresa muito bom. Porque ele precisa se projetar ano a ano, mês a mês, para ele saber o quanto que ele vai conseguir gerar de fluxo de caixa. Então, ele tem que ter premissas, princípios bem amarrados, bem arraigados, para que ele possa saber, ou pelo menos ter uma estimativa do quanto que ele pode faturar nos próximos anos. Então, sempre quando nós formos falar sobre o fluxo de caixa descontado, nós devemos nos lembrar de que ele pode ser aplicado tanto para empresas que já têm um histórico de atividades comerciais, que é o ideal. O ideal é geralmente que a empresa ela já tenha um histórico, ou como eu posso montar um plano de negócios, e em cima desse plano de negócio fazer uma estimativa de faturamento, de fluxo de caixa. E claro, se eu estou falando de fluxo de caixa, de montar uma estimativa, eu tenho que fazer uma estimativa das minhas receitas, do que eu pretendo vender. E sempre quando eu falo de fluxo de caixa, eu estou me referindo ao regime de caixa,
Nessa situação, nós não vamos trabalhar com um regime de competência em conformidade com o que nós trabalhamos na contabilidade padrão, na contabilidade financeira. E quando eu falo de fluxo de caixa, eu quero saber quanto que o dinheiro vai entrar e quanto que o dinheiro vai sair. Depois que o dinheiro entra, sai aquele percentual que eu tenho, que pagar, que seria os custos e despesas. Então, quanto que vai me gerar de caixa positivo ou de caixa negativo? Então, é isso que eu estou interessado em saber analisando o fluxo de caixa. Então, na hora que nós formos realizar investimento nesse tipo de empresa, nós devemos nos lembrar que quanto mais arriscado for a empresa, maior deve ser a minha taxa de desconto. Então, essa taxa de desconto ou taxa de atratividade, nós vamos ver um pouquinho mais à frente nos nossos slides. Então, o que vocês têm que fixar por hora? O fluxo de caixa descontado é o valor presente de um fluxo de caixa que eu estimo ter daqui a alguns anos. Então, eu vou fazer uma estimativa do quanto que eu pretendo faturar. Se a minha empresa já possui atividades, se ela já possui um histórico de faturamento, então é mais fácil, porque eu posso utilizar os mesmos índices que eu obtive em exercícios anteriores para poder calcular qual vai ser o meu crescimento, qual vai ser o meu fluxo de caixa e assim sucessivamente. E nós vamos estudar um pouco mais ainda sobre a taxa de atratividade no nosso terceiro ponto. Então, quais são os inputs que nós devemos considerar para podermos levar em consideração o nosso fluxo de caixa descontado? Primeiramente, o fluxo de caixa previsto. Então, o que eu pretendo gerar, o que a minha empresa pode gerar de fluxo de caixa? Segundo ponto, crescimento esperado. O quanto que a minha empresa espera crescer. E o terceiro ponto é a taxa de desconto. Porque se nós estamos falando de fluxo de caixa futuro, esse fluxo de caixa futuro ele já está corrigido com o crescimento da minha empresa, já está corrigido pela inflação e assim sucessivamente. Então, para me trazer ele para o presente, porque como nós sabemos, o dinheiro ele nada mais é do que uma mercadoria. Como uma mercadoria, com o passar do tempo, o dinheiro ele também tem a característica de valorizar ou de desvalorizar. O que acontece geralmente, principalmente em países emergentes? Constantemente nós temos aumento na inflação. Hoje, por exemplo, nós temos uma inflação bem controlada, nós temos uma política monetária, uma política econômica bem gerida, mas futuramente a gente não sabe. E como nós somos um país emergente, que não temos uma economia tão pujante, que dependemos muito de alguns setores, se esses setores têm uma queda, consequentemente a inflação ou a deflação pode chegar a qualquer momento. Então, o meu dinheiro ele tem a característica de perder valor no tempo. Porque o que eu compro hoje, amanhã eu não consigo comprar por causa da inflação. Por mais que a inflação muitas vezes seja mínima. Porque quando nós falamos de inflação, do IPCA, nós estamos falando de uma estimativa média, nós estamos falando de um índice médio. Mas nada impede, por exemplo, que vamos calcular aqui em cima da cesta básica. Nada impede com que dê uma geada lá onde tem as plantações de arroz. O arroz subiu 30%, enquanto o feijão pode cair 20%. Então, na hora que for tirar a média, a inflação ela vai estar controlada. Mas nada vai tirar o fato de que, por mais que a inflação tivesse controlada dentro daquilo que o Copom, dentro daquilo que o governo estima, dentro daquilo que a economia estima para o PIB e assim sucessivamente, nada vai fazer com que o arroz, que antes era um preço, ficou 30% mais caro. Então, se eu for no mercado hoje, dificilmente eu vou conseguir comprar um pacote de arroz com aquilo que eu comprei há uns meses atrás, ou um mês atrás, ou umas semanas atrás. Então assim funciona a inflação. A inflação faz com que meu dinheiro perca valor no tempo, e o meu dinheiro nada mais é do que uma espécie de mercadoria. Mas vamos começar aqui primeiramente sobre o fluxo de caixa previsto. O fluxo de caixa previsto é a movimentação financeira. Então, quando nós estamos falando de movimentação financeira, nós estamos falando constantemente de entradas e saídas de recursos financeiros do meu caixa. Aqui nós estamos falando do caixa, mas hoje dificilmente nós vamos trabalhar necessariamente com caixa.
Hoje em dia é muito difícil a empresa manter um volume de dinheiro muito grande na sua empresa. Então o que ela geralmente faz? Ela pega aquele recurso que ela tem, físico, em dinheiro na empresa, e deposita. Porque é mais seguro para ela manter aquele dinheiro no banco do que deixar de fácil acesso e a qualquer momento ela ser assaltada. Ou então muitas empresas acabam vendendo muito no débito, no crédito ou no boleto, nas demais formas de pagamentos que têm a possibilidade de pagar, e aquele recurso tecnicamente nunca nem chega a passar necessariamente pelo caixa da empresa. O cliente pode muito bem fazer o pagamento do documento e o documento já cai no banco. Então, quando nós vamos falar de caixa aqui, nós podemos nos referir tanto a caixa como a banco. É o que eu possuo de liquidez imediata dentro da minha empresa. É aquilo que na hora que eu precisar de dinheiro, eu posso ir lá e ter acesso fácil a esse dinheiro. Então, o termo mais correto a se usar é caixa e equivalente de caixa. Então, nessa situação, não faz muita diferença se nós vamos estar com o dinheiro em caixa, dentro da nossa empresa, dentro da nossa registradora, dentro do nosso cofre, ou se eu vou estar com dinheiro no banco. O interessante é que, se eu tenho acesso fácil a esse dinheiro, eu posso classificá-lo e eu devo classificá-lo como um equivalente de caixa. Deve-se considerar o cálculo do valor da empresa, a última linha do fluxo de caixa, após a previsão dos reinvestimentos, pagamento de juros, etc. Isso aqui eu vou mostrar um pouco mais na prática na hora que a gente partir para a planilha. Então, pessoal, o que seria o saldo do fluxo de caixa? Seria aquele momento que eu recebo dinheiro, pago todos os meus custos e as minhas despesas e aquele valor residual seria o meu saldo de fluxo de caixa. Então, é em cima desse valor que eu vou trabalhar. Eu vou fazer essa estimativa mês a mês, final do mês eu vou ver o quanto que eu obtive de saldo, e é em cima desse saldo que eu vou trabalhar. Então, primeiramente, para que a gente possa estimar as nossas projeções futuras, nós devemos utilizar, novamente falando, informações históricas. Se a minha empresa já é detentora de atividade econômica há alguns anos atrás, então se, por exemplo, a minha empresa já tem aí 5, 10, 15 ou 20 anos de existência, durante esse período eu acumulei informações. E essas informações elas são muito úteis para que a gente possa fazer essa estimativa. Porque vamos supor, digamos que eu tenho um crescimento histórico médio de 3%. Então eu tenho uma estimativa de que 3% ao ano eu tenho de crescimento. Então não tem por que eu querer projetar a minha empresa para os próximos 5 anos como se ela fosse crescer com 15% ao ano. A não ser que aconteça algo realmente bem atípico, talvez você conseguiu achar um produto que teve uma aceitação muito boa no mercado, você meio que monopolizou o mercado, né? Não tem concorrência, ou qualquer outra situação diversa que justificasse esse aumento potente no aumento de caixa, sem ser em base do seu valor residual, do seu valor histórico. Aí você poderia calcular, né, em cima disso, em cima dessa situação atípica. Mas se você vem tendo um crescimento médio durante os últimos 10, 15, 20 anos e assim sucessivamente, não tem por que você adotar um crescimento bem acima daquilo que você vem praticando. Então não tem como eu simplesmente falar que eu cresço em média de 3% ao ano e ano que vem eu vou crescer 15%, a não ser que realmente aconteça algo bem atípico. Ou então nós devemos criar premissas. O que são essas premissas? Essas premissas elas já são mais utilizadas para quando a pessoa está utilizando um plano de negócio para poder estudar a viabilidade econômica do negócio que ela se propõe a fazer. Então beleza, como ficaria? Suponhamos que eu vou abrir uma indústria, que é o exemplo que a gente vai utilizar mais à frente. Aí eu sou uma pessoa que tem um bom conhecimento daquela indústria, do funcionamento, que talvez já tenha experiência dentro daquele tipo de mercado. Ainda assim, eu devo me reunir com outros profissionais e realizar um planejamento prevendo tudo aquilo que eu vou gastar, o quanto que eu tenho que ter de recurso, por quanto tempo eu tenho que ter aquele recurso até a empresa começar a se pagar e assim sucessivamente.
Então essas premissas tá desde calcular o quanto que eu vou gastar na minha produção, o quanto que eu vou gastar de aluguel, o quanto que eu vou gastar de salário, e assim sucessivamente, levando em consideração inclusive os possíveis aumentos. Então dificilmente esses valores eles vão ser constantes. Os salários todo ano tem reajuste, o aluguel ele também costuma ter reajuste, e assim sucessivamente. Então você também pode se utilizar de informações históricas dentro daquele setor econômico para poder amarrar suas premissas. Então as premissas ela vai amarrar a sua estimativa do fluxo de caixa. Já o plano de negócio pode ser um guia para esse processo. Ele não só pode como deve ser um guia. Porque quando nós falamos de plano de negócio, nós podemos fazer um plano para o nosso negócio, seja ele um projeto que nós vamos dar início, ou seja uma empresa que já existe. Nada me impede de, por exemplo, avaliar quais são os pontos fortes e os pontos fracos da minha empresa, da minha equipe e projetar índices de melhora para o futuro. Então, se eu analiso, por exemplo, que o meu setor comercial, eu estou gastando muito com o meu setor comercial e que eles não estão me dando o retorno que eu desejo, o retorno que eu espero que eles me apresentem, eu posso trabalhar em cima do meu setor comercial para que nos próximos exercícios eles me tragam esse retorno que eu estou esperando. Então eu posso colocar índices. Então eu posso falar, por exemplo, que a nossa taxa de efetividade no ano passado foi de 50%. Então de 50% dos clientes que entravam dentro da loja compravam. Eu falo, então para esse ano eu quero 75%. Então seus vendedores vão ter que se virar para poder vender por 75%. Para das 100 pessoas que entraram na sua loja, ter que vender pelo menos para 75%. Então poderia ser um índice, até mesmo para você melhorar a gestão do seu negócio. E é interessante você fazer esse tipo de plano de negócio. E ele deve ser atualizado de forma constante, anual, para que você possa medir a sua efetividade e também traçar quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, onde você pode melhorar e assim sucessivamente. Então, pessoal, montar o plano de negócio, geralmente, ele não é tão trabalhoso. Na verdade, ele pode ser trabalhoso, né, dependendo do porte da empresa. Mas se você é uma pessoa de mente aberta, que realmente gosta de trabalhar e não se importa em pagar um pouco mais e ter pessoas qualificadas ao seu lado, então se você tem essas pessoas qualificadas, talvez com o conhecimento que vocês acumularam durante os seus anos de experiência dentro do negócio, não seja tão difícil montar um plano de negócio. É só uma questão realmente de sentar, esmiuçar os dados e projetar o que você quer. Então é bastante interessante e também não é tão caro, porque muitas vezes você nem precisa contratar um consultor externo para poder fazer isso para você. Você e a sua equipe, se planejando da forma correta, pode fazer. E também as empresas, né, as pessoas que pretendem montar uma empresa, essas talvez já precisem mais de um consultor, elas têm que fazer um plano de negócio, é quase como se fosse uma regra, algo obrigatório para que ela possa saber se realmente é viável ou não. Porque dentro do plano de negócio, eu já posso matar logo essa empresa caso eu veja que ela não vá me trazer o retorno que eu espero. Ou então eu posso até mesmo traçar dificuldades e antes mesmo dessas dificuldades surgir dentro do aspecto físico da empresa, eu posso chegar lá e sanar essa necessidade e assim sucessivamente. Então, depois que nós projetarmos qual vai ser o nosso crescimento, nós vamos levar em consideração, claro, o crescimento médio do mercado. Então, quando nós falamos do crescimento médio do mercado, suponhamos que você atua ali em um segmento econômico e esse segmento econômico estima que ele vai crescer 5% no ano. Então, você pode até colocar uma taxa acima ou uma taxa abaixo, porque muitas vezes a sua empresa ela pode estar crescendo acima do mercado. Então, geralmente, quando você tem um mercado e aquele mercado tem crescimento, você está falando ali da média. Então, dentro do mesmo segmento econômico, você pode ter pessoas diminuindo o negócio, pegando prejuízo, enquanto você pode ter pessoas aumentando o negócio e também aumentando o lucro. Então, automaticamente é interessante você fazer essa estimativa, mas com os dados da sua empresa, mas levando em consideração o crescimento médio. Não tem por que falar que o crescimento do setor vai ser de 5% e eu chegar aqui dizendo que a minha empresa vai valorizar
30% a 40%, porque seria um valor irreal. Isso a não ser que fosse um mercado dominado pela sua empresa, que não tivesse concorrência e que tivesse uma alta demanda. Mas isso é uma situação extraordinária, atípica e dificilmente acontece. Mas outras possibilidades também que você pode ter a calcular para poder atingir o seu payback. Então, o que é o seu payback? Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre o nosso payback, quando nós vamos atingir o payback. Mas o payback ele nada mais é do que o meu tempo de retorno. Então, se hoje eu investi R$1 milhão na minha empresa, em quanto tempo eu vou ter esse retorno? Então, em quanto tempo a empresa ela se paga? Tecnicamente é isso que é o payback. Ressaltando aqui que geralmente é muito interessante a gente realizar a nossa projeção de fluxo de caixa para até 5 anos. Após 5 anos já é mais difícil prever o que vai acontecer porque é tudo muito cheio de incertezas. Então você pode projetar a sua empresa para daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Mas para efeito de fluxo de caixa descontado é interessante nós analisarmos os próximos 5 anos, porque é mais fácil de prever e também acaba se tornando algo mais assertivo. Segundo ponto, crescimento esperado. Então, pessoal, o crescimento esperado ela é uma premissa importante e também ela é difícil de ser estimada, porque ela deve estar alinhada com as informações obtidas com a análise de mercado. Então, geralmente, qual que é o principal indicador que a gente tem para poder analisar o crescimento econômico dentro do nosso país? É o PIB, é o Produto Interno Bruto. Mas só que o Produto Interno Bruto, muitas vezes, ele não pode te dar uma representação efetiva do que realmente foi o crescimento econômico dentro da sua região. Hoje, por exemplo, nós estamos na região norte. Aí sai o PIB falando que, só como um exemplo, que eu não sei necessariamente se foi assim no ano passado ou como foi, mas digamos que fala que o aumento da produção na área de minério em todo o Brasil foi de 1,5%. Beleza, nós estamos falando de 1,5% englobando todo o território nacional, todo o Brasil. Talvez aqui na nossa região norte, levando em consideração somente a região norte, vamos supor que o crescimento foi de 5%. E se nós fôssemos levar em consideração, por exemplo, somente o Pará, talvez essa taxa aumentasse de 5 para 10. E se fôssemos levar em consideração somente essa região onde nós habitamos, aqui que é Marabá, ela pode ter sido 15%, pode ter um aumento de 15%. Então, obter essas informações, essas estimativas de mercado, é um pouquinho mais complexa. Mas procurar empresas, universidades ou até mesmo escritórios que fazem esse tipo de estudo é bem interessante. Então, nós devemos sempre estar bem alinhados aos periódicos e às informações que são divulgadas, principalmente sobre a nossa região. O crescimento esperado da empresa deve ter base nas premissas e estar em acordo com o crescimento do mercado e um setor como um todo. Então, novamente, aquela questão. Se nós levarmos em consideração, se nós não conseguirmos, na verdade, ter o quanto foi o crescimento da nossa região, podemos levar em consideração até mesmo o índice do PIB. Você chega lá e fala que a projeção ou o aumento da construção civil dentro do ano foi no valor X. Então você pode se basear naquele valor. Não precisa ser aquele valor especificamente, necessariamente, de forma exata. Pode ser um pouquinho para baixo ou um pouquinho para cima, mas nada tão extraordinário, nada tão exorbitante. E outra coisa que é interessante também, pessoal, é nós analisarmos, fazendo uma avaliação da capacidade produtiva da empresa e ver se ela consegue suportar o nosso crescimento previsto. Então não tem por que eu falar de um crescimento de 20, 15, 30% se a minha capacidade fabril, se os meus estoques, se os meus colaboradores só têm capacidade para poder aumentar a minha produção em mais 10. Então a minha taxa de crescimento ela também tem que estar atrelada à minha taxa de produtividade. Se eu conseguir entregar, se eu conseguir produzir aquilo que eu estou prometendo, beleza. Então vamos supor, a minha fábrica ela tem 30% de ociosidade e eu estimei um crescimento ali de aproximadamente 10%. Beleza, está dentro da margem.
Então, a minha empresa que operava ali com 70% da sua produção vai passar a operar com 80%. Beleza, fechou. Mas agora não tem por que eu chegar e falar que, por exemplo, o meu crescimento vai ser 40%, sendo que a minha fábrica só fatura um crescimento ali de 30%. Então ficaria algo irrealista, impreciso e seria inverdadeiro. Não teria por que eu fazer isso. Então, na hora que você for analisar o seu crescimento, você deve também analisar qual é a sua capacidade produtiva, se o seu negócio realmente consegue trabalhar da forma que você está falando que ele consegue. Outra coisa que é também interessante nós fazermos é que nós não devemos analisar a nossa capacidade produtiva e falar que nós vamos aumentar a nossa produção em 20% sem saber se o mercado está pronto para aderir ao aumento da minha produção. Então, muitas vezes eu posso ter um mercado um pouco mais limitado aqui dentro da região que você atua ou dentro da região que a sua empresa trabalha e não compensa você aumentar a sua produção porque você vai ter estoque parado. Então, se for para ter estoque parado, matéria-prima com a possibilidade de se perder, e você não tem uma expectativa de crescimento de vendas, não tem por que você falar em aumento de produção. A não ser que você abrisse um mercado em uma nova região e assim sucessivamente. Então, se você conseguir abrir mercado em uma outra região, em outro estado, exportar, vender, qualquer coisa do tipo, você pode aumentar a sua produção. Mas você não deve levar em consideração a sua taxa de crescimento baseado na capacidade ociosa da sua fábrica. Então não tem por que eu falar que a minha fábrica vai produzir a 100% a todo vapor, sendo que muitas vezes o mercado que eu atendo só consegue adquirir ali 60% ou 70% daquilo que eu produzo. Então não compensaria eu produzir e ficar com 30% do meu estoque parado, porque eu estaria perdendo dinheiro. Então, consequentemente, se eu produzisse acima daquilo que eu deveria, eu vou ter estoque parado, vai chegar uma hora que eu vou ter que liquidar esse estoque e vou acabar desvalorizando meu produto, porque eu vou ter que vender ele por um preço abaixo do que ele vale. Então, nessas situações, nós não devemos nos iludir achando que a nossa capacidade de produção vai representar a nossa taxa de crescimento. Então, pessoal, o que seria a nossa taxa de desconto? Como aqui eu tinha mostrado para vocês, para calcularmos o nosso fluxo de caixa descontado, nós vamos levar em consideração o nosso fluxo de caixa previsto, que é apurar lá as minhas receitas menos os meus custos e as minhas despesas, pelo regime de caixa, o crescimento esperado, que é o que eu estimo crescer dentro do cenário econômico que a minha empresa se encontra, dentro da região que a minha empresa se encontra, e também a nossa taxa de desconto. Então, o que seria a nossa taxa de desconto? A nossa taxa de desconto, ela seria classificada como uma taxa que é livre de risco, mais o prêmio pelo risco. Então, pensem aí, pessoal. Hoje, dentro do país, nós temos algumas formas de investimento muito seguras. Você pode simplesmente pegar o seu dinheiro e comprar títulos públicos, baseado na taxa Selic. Então você chega lá, compra um título público, em determinado tempo o governo vai te pagar aquele título público, corrigido com juros, e aquele valor é bem garantido, porque dificilmente o governo vai te dar um calote. E na pior das hipóteses, ele vai gerar inflação, imprimindo dinheiro para poder te pagar. Então, dificilmente você vai ficar sem receber aquele valor. Então, essa taxa livre de risco, ela pode ser representada pelos investimentos em renda fixa que você pode fazer, que não vai te oferecer um grande risco que o retorno é garantido. Então, você pode utilizar o que você ganharia se você colocasse aquele dinheiro na poupança, o que você ganharia se você emprestasse aquele dinheiro para o governo, ou até mesmo para outras instituições financeiras que dificilmente vão te dar calote, comprando títulos da iniciativa privada, como debêntures e assim sucessivamente. E mais um prêmio pelo risco. Então, se você está deixando de fazer um investimento em algo que é mais certo, para algo que é mais improvável, que é uma empresa, porque a empresa hoje ela está faturando, ela está funcionando
mas amanhã pode acontecer, por exemplo, o que aconteceu agora. Aconteceu uma pandemia, e essa pandemia fez com que boa parte da nossa produção, dos serviços do comércio parasse. E o que vai acontecer nesse período? Vários CNPJs vão morrer, infelizmente. Muitas empresas vão fechar, muitas pessoas vão ficar desempregadas. E aquelas pessoas que investiram dinheiro nessas empresas vão estar perdendo seu recurso. Então, o risco ele sempre vai estar presente quando você fala em investimentos. Então, qual que deve ser a lógica? Quanto maior o risco, maior deve ser o seu retorno. Porque se você vai investir na empresa para ter um retorno semelhante ao que você teria investindo em outros títulos públicos ou qualquer outro tipo de renda que fosse mais precisa, que lhe desse uma maior segurança, não teria por que você investir numa empresa que geralmente pode a qualquer momento falir, ficar obsoleta, ou então até mesmo demandar mais fluxo de caixa para que você possa aumentar as atividades daquela empresa. Então, a taxa livre de risco nós podemos levar em consideração a poupança, podemos levar em consideração a taxa Selic e assim sucessivamente. E o prêmio pelo risco nada mais é do que aquilo que você deseja ganhar de adicional a mais pelo aquele investimento que você está realizando. Então, quais são os fatores que podem influenciar o risco? O tempo da empresa. Então, se a empresa ela é algo recente, ela é um projeto, ela é uma startup que está iniciando de forma recente, então ela não tem muito histórico, ela só tem uma promessa. Em cima dessa promessa, muitas vezes a empresa pode não conseguir realizar, o mercado que ela estimou que ela poderia conquistar, ela não conseguiu conquistar, e a partir desse momento ela pode falir, ou ela pode não trazer o retorno que você esperou, aumentando aí o payback do seu investimento. Então esse é um risco, principalmente com empresas iniciantes. Se é uma empresa de maior porte, que não precisa nem ser uma empresa de grande porte, na verdade, se é uma empresa que já tem histórico acumulado para que você possa analisar, beleza. O risco ele diminui um pouco porque você tem um parâmetro para tomada de decisão. Então, imprevisibilidade das projeções, é uma projeção, então, falando novamente, aquilo que eu projetei para o futuro pode não acontecer. Muitas vezes o país de atuação, hoje aqui no Brasil nós temos aquilo que nós chamamos de risco Brasil. Então sai muito caro realizar a produção no Brasil. Então por isso que as empresas que geralmente têm um aporte, um capital bom, preferem 1000 vezes levar suas empresas para a China, para Hong Kong, para o Paraguai, do que investir no Brasil. Porque aqui nós temos um custo de funcionalidade muito alto, uma carga tributária complexa e como o investidor geralmente se sente maltratado, ele prefere sair. Então a máxima do mercado é: vá para onde você é melhor tratado. Se você vai ser melhor tratado em um outro país, se você vai ter mais benefícios em um outro país, se você vai ter uma taxação, uma carga tributária menor em outro país, não tem por que você ficar morando em um país complexo e inseguro. Do ponto de vista jurídico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista tributário e assim sucessivamente. Então, o país ele também oferece um risco. O mercado de atuação. Então, existem alguns mercados, por exemplo, que nem o setor da tecnologia, que se você não ficar o tempo todo investindo em inovações, você pode já a qualquer momento ficar obsoleto, ser ultrapassado e perder o seu mercado. Dentre outros riscos que podem existir. Então, quais são os prós e contras desse modelo, que é o modelo do fluxo de caixa descontado? Primeiramente, ele exige grande estudo e compreensão do negócio. Você não vai simplesmente sentar na frente do computador e de repente vai baixar uma luz divina que você vai começar a digitar, que você vai começar a calcular números do nada. Então, para que você monte um plano de negócios e até mesmo monte o fluxo de caixa da sua empresa, fluxo de caixa descontado, você tem que ter uma boa compreensão e tem que estudar o seu negócio. Então, quando nós falamos aqui estudar, pegar os dados mais antigos, tentar interpretar o que ocorreu, histórico de custo, histórico de venda, histórico de despesa, para você montar a projeção o mais preciso possível. O segundo ponto, as premissas podem ser manipuladas. Então, se por exemplo, você não tem
um bom conhecimento daquela área de atuação, daquela empresa, daquele mercado, muitas vezes a pessoa ela pode inflar as estimativas. Ela pode te prometer algo que dificilmente pode ser realizado. Mas se você não tem pleno conhecimento do investimento que está realizando, dificilmente você vai saber se aquela estimativa está ou não no rumo. Coisa que dificilmente aconteceria se você tivesse conhecimento de mercado. E também elas são carregadas de incertezas, porque nós estamos projetando para daqui a 5 anos, mas a grande verdade da vida é que a gente não sabe se daqui a 5 anos a gente vai estar vivo. Então a empresa é da mesma forma. Você projeta, se organiza, mas daqui a 5 anos pode mudar muita coisa. Situação econômica, situação tributária, pode entrar talvez uma grande empresa com um aporte maior de capital e acabar sufocando o seu negócio. Então tudo isso é carregado de incertezas. Mas ainda assim o método fluxo de caixa descontado ele ainda acaba se tornando um bom método para nós avaliarmos qual seria o valor da empresa em um determinado período no tempo. Outras informações que são úteis para poder calcular o nosso fluxo de caixa descontado. Após o período projetado do crescimento extraordinário, caso isso ocorra, a empresa não deverá acabar. Por isso deve-se projetar um modelo de crescimento estável para a empresa nos próximos anos. Isso tem nome de perpetuidade. Então, beleza, pessoal. Voltando lá ao início da nossa slide. O ideal é que a empresa ela monte uma projeção de aproximadamente 5 anos. Se ela vai montar uma projeção de aproximadamente 5 anos, ela não vai acabar daqui a 5 anos. A expectativa é que ela continue funcionando, que ela funcione mais 10, 15, 20, 30 anos. Basta lembrar lá do nosso princípio da continuidade, o princípio contábil da continuidade. Que o negócio ele tem data para iniciar, mas o ideal é que ele não tenha data para terminar, que ele continue existindo até quando o seu nome não passe de uma simples lembrança no contrato social. Então, aquela empresa vai continuar funcionando durante após esse período de 5 anos, e a partir desse momento é interessante que você faça uma análise daquilo que você vai cobrar pelo que a empresa vai continuar funcionando, por mais que tenha incertezas. Então, nessa situação é difícil prever se você vai estar superestimando ou se você vai estar subestimando o capital da sua empresa ou o valor da sua empresa. Mas ainda assim é interessante nós calcularmos a perpetuidade, que é o que a empresa vai durar após a nossa projeção do fluxo de caixa. É possível criar cenários para as projeções, alterando tanto as premissas quanto a taxa de crescimento ou a taxa de desconto. Caso deseje, é possível ainda estimar a probabilidade de que os cenários ocorram e não definir um preço médio baseado nas possibilidades dos cenários. Então, é justamente isso. A postura de vocês vem falando sobre esse método também, que é você calcular as possibilidades dentro dos cenários. Então, cada cenário pode ter mais de uma possibilidade. E em cima dessas possibilidades, você vai calcular o quanto que a empresa realmente pode ou não ter precisão naqueles dados. E assim sucessivamente. Mas não é o caso... Desculpa. Mas não é o nosso caso agora. Empresas necessitam muitas vezes e têm um longo período de investimentos e obtêm até lucro. Isso ainda aliado a uma taxa de desconto alta que pode afetar diretamente o valor da empresa. Então esses são alguns dos empecilhos que podem existir e outros cuidados que devem ser tomados na hora de calcularmos o fluxo de caixa descontado. Lembrando que a perfeição ela não pode ser alcançada em nenhum dos métodos de avaliação de empresa. É claro que sempre vai haver ali uma distorção aqui ou acolá, mas nós podemos alcançar o valor mais justo possível. Bem, pessoal, a forma para nós calcularmos o valor da empresa pelo fluxo de caixa descontado é baseada numa fórmula da matemática financeira, que é o valor presente líquido. Então, o que é o valor presente líquido? O valor presente líquido
nós vamos pegar a nossa empresa no tempo, nós vamos pegar no tempo a nossa empresa e vamos trazer a valor presente o quanto que valeria aquele fluxo de caixa que foi projetado para daqui a 5 anos. Então, o valor presente líquido ele tem essa funcionalidade. Ele vai calcular para nós o quanto que essa empresa valeria hoje, baseado no fluxo de caixa dos 5 anos que nós projetamos. Então, nós vamos ter aqui, valor presente líquido é igual. Esse FCO0 aqui é o nosso capital que nós investimos na empresa no ano zero. É o que nós estamos empregando na empresa. Então, ele sempre vai entrar como negativo. Por mais que ele influencie dentro do nosso fluxo de caixa, ele vai estar lá. Porque, querendo ou não, na hora que nós formos iniciar as atividades da nossa empresa, nós vamos precisar de capital para podermos iniciar. Então, nós vamos ter um capital de giro, nós vamos ter dinheiro no caixa. Dinheiro para comprar mercadoria, comprar insumos, matéria-prima, pagar colaboradores. Então, existe todo um custo pré-operacional. E dificilmente nós vamos conseguir receita nos primeiros meses para poder arcar com esses custos operacionais. Então, é bem provável que durante um bom tempo nós vamos trabalhar com o nosso fluxo de caixa, gerando um valor negativo, né? Então, no caso, nós vamos ter uma gordurinha no início do período para queimar e é provável que durante os primeiros meses nós trabalhemos queimando essa gordurinha até pegar a clientela e fluxo de caixa possível para podermos equilibrar as contas, vender e ter os nossos custos e despesas equivalentes àquilo que a gente vende sem precisar utilizar o fluxo de caixa que são de operações anteriores. Então essa é a fórmula. Nós temos aqui o capital inicial da empresa, aqui seria o nosso capital ou fluxo de caixa, perdão, esse FC aqui é de fluxo de caixa. Fluxo de caixa no ano zero, ele sempre vai entrar negativo, porque o fluxo de caixa no ano zero é o investimento que a gente fez, então ele não pode compor o nosso fluxo de caixa. Somado com o fluxo de caixa do ano 1, que seria o nosso faturamento do primeiro ano, dividido por 1 mais. E aqui representaria a nossa taxa de desconto, mais elevado a 1. Então aqui 1 seria o tempo. Então esse seria o primeiro ano. Aí somado. Segundo ano nós pegaríamos o fluxo de caixa do segundo ano dividido por 1 mais a taxa de juros, que seria o I, elevado a N, que seria o tempo, mas aqui já está falando do segundo ano. Aqui nesse espaço de tempo pode representar a quantidade de fluxo de caixa que nós queremos somar. Então nessa situação, nós faríamos a somatória do ano 0, que seria o nosso investimento inicial, até o ano 5. Então, pessoal, dentro da biblioteca virtual de vocês, que vai estar disponível no ABA, tem alguns livros bem interessantes que vocês podem estar fazendo a leitura. Esses daqui são os que eu estou lendo pessoalmente. Inclusive, boa parte desse conteúdo que eu abordei aqui no nosso conteúdo, no nosso slide, eu fiz uma mescla entre a apostila de vocês, que é um conteúdo super interessante. O conteúdo da apostila de vocês ele é muito bom, mas como ele não é tão longo, acaba ficando um pouco vago, muitas vezes acaba passando um pouco mais de dificuldade na hora que a gente lê à primeira vista. Então eu fiz uso desse livro, Avaliação de Empresas, e dentro desse livro, no primeiro capítulo, ele vem trazendo um capítulo todo dedicado ao fluxo de caixa descontado, ao valuation. Então é interessante nós utilizarmos essas informações desse livro, porque lá vem abordando situações que dentro da apostila acabaram não sendo abordadas. Ele vem trazendo uma abordagem mais ampla do que a apostila. Por isso, eu deixo a missão para vocês darem uma lida no primeiro capítulo desse livro. Eu não sei se vocês sabem como é que vão acessar essa biblioteca virtual, mas se não souberem, só me avisar que eu faço com todo o prazer do mundo um pequeno demonstrativo de como vocês vão chegar até a biblioteca virtual e como vão ter acesso a esses livros.
Então aqui eu estou lendo avaliação de empresas, análise das empresas, análise das demonstrações contábeis. É a edição 1 e 2. Na verdade eu estou lendo a edição 2, que são da mesma editora. Então beleza, pessoal. Por hora chegamos ao final do nosso slide. Mas agora vamos ver na prática como pode ser calculado nosso fluxo de caixa descontado. Só um momentinho que eu vou colocar bem aqui esse notebook para carregar. Beleza, pessoal. Vamos desculpando aí. O notebook estava para descarregar aqui, eu fui pegar ali o carregador. Mas, seguinte. Eu vou mostrar aqui para vocês um estudo de uma viabilidade de uma indústria. É claro que os produtos vão estar camuflados, né? Essa tabela, eu peguei ela de um professor que disponibilizou ela na internet, que quando eu estava dando uma lida no conteúdo, para poder trazer para vocês o conteúdo mais atual possível, eu achei essa planilha. E eu achei ela bem interessante e resolvi trazer. Eu não lembro agora o nome do professor que disponibilizou ela, mas se necessário eu deixo o link para vocês, vocês podem dar uma lida diretamente no conteúdo dele. Então beleza, nessa situação aqui, ele montou uma projeção de uma empresa, de uma indústria, e essa indústria que ele montou, ele ia comercializar alguns produtos. Então o que ele fez? Ele contratou uma assessoria para que ele pudesse saber em todos os estados do país qual seria a estimativa de venda dele. Então ele montou, deixou as premissas bem amarradas para poder saber o quanto que ele conseguiria arrecadar, o quanto que ele conseguiria vender dentro de cada estado. E em cima disso, ele botou aonde ele iria atuar e também em cima de onde ele iria atuar, ele já fez uma projeção do quanto que ele teria de custos e despesas. Então aqui foi um plano de negócio muito bem amarrado, muito bem feito. Então aqui, para poder ocultar as informações da empresa, ficou como produto A, ele foi nomeando, né, produto A, B, C, D e assim sucessivamente. Ele colocou aqui as premissas do mês de início e o percentual que ele venderia em cada estado. Então aqui está o percentual dele de venda e de aceitação de mercadoria dentro de cada estado que ele teve a oportunidade de fazer a venda. A sazonalidade, né? Que ele no caso teria que calcular também. Nós não vamos levar em consideração aqui. O crescimento da empresa. Ele fez aqui a estimativa baseadas no produto. Então, ao invés de fazer de forma geral, ele está fazendo a estimativa do quanto que ele espera ter de crescimento no produto. E também a premissa dos valores. Custos. Os encargos trabalhistas, ele colocou em percentual. Despesas. Também tem as despesas comerciais, despesas com escritório. E os índices que ele pretende galgar. Então aqui, nessa primeira tabela, a primeira coisa que ele fez foi calcular a demanda do produto dele em cada estado. Então depois que ele fez aqui o cálculo da demanda por estado, como vocês podem ver aqui, Bahia, Ceará, Piauí, assim sucessivamente, ele chegou aqui aos totais. É a estimativa que ele pretende vender, quantitativamente falando, qual seria a demanda que ele teria em cada estado. Então, em cima disso, ele poderia colocar aqui onde ele pretendia atuar primeiro. Então, qual produto seria mais viável ele atuar dentro de determinada região. Aí ele pegou e montou as receitas. As receitas aqui ele já está levando em consideração produto a produto em um âmbito nacional. Então aqui ele levou em consideração os 60 meses, que no caso seria equivalente a 5 anos. Então ele fez a estimativa aqui de forma mensal. E aqui nós podemos ver a estimativa de faturamento dele anual, levando em consideração todos os produtos. Então só recapitulando, ele pegou aqui
no mês 1, que seria o primeiro mês de atividade dele, ele estimou que ele faturaria em torno de R$119 mil. Somando os 12 meses, já trazendo aqui o resumo para a forma anual, ele estima que no primeiro ano dele de atividade ele vai faturar em torno de R$17 milhões. Então essa é a estimativa que ele tem. Aqui ele montou o quadro dele de custos. Então aqui ele está estimando o quanto que ele vai ter de custo, qual vai ser o CPV dele na produção, para poder realizar a comercialização, e levou em consideração também os custos fixos, que no caso seria telefonia e a hospedagem dedicada. Essa hospedagem dedicada aqui significa que ele trabalha com um setor de tecnologia. Então provavelmente ele vai ter que pagar lá para algum servidor hospedar os serviços que ele vai prestar. Despesas. Ele colocou aqui as despesas que ele vai ter com condomínio, aluguel, IPTU e assim sucessivamente, energia elétrica também, assessoria jurídica. Aí ele separou aqui despesas, escritórios comerciais, papapá. Colocou também despesa com marketing e o investimento que ele faria em um novo escritório comercial. Então ele já está prevendo aqui o aumento das suas atividades administrativas, que é quando ele acredita que vai ter demanda suficiente para ter essa necessidade. Ele também separou aqui o P&D, que no caso seria um recurso que ele iria separar de forma mensal do fluxo de caixa para que ele pudesse investir em inovação. Então aqui o intuito dele é não precisar do capital de terceiros. Estimou também a folha de pagamento. Então ele já fez aqui a estimativa da folha de pagamento com todos os encargos sociais. Fez uma estimativa do que ele pagaria de impostos durante os 60 meses e também de forma anual. E por fim, ele fez aqui a estimativa do fluxo de caixa. Então aqui ele pegou todas as suas receitas, ele pegou aqui todos os seus custos e despesas, e aqui ele mostrou qual seria o fluxo de caixa que ele teria dentro do primeiro mês. Então, pessoal, como vocês podem ver, dentro do projeto dele, ele colocou um ano ou mês zero. Então, esse ano ou mês zero nada mais é do que o valor que ele vai precisar para poder iniciar as atividades que ele pretende iniciar. Então, para que ele possa cobrir todos esses gastos pré-operacionais e ainda ter fluxo de caixa suficiente para poder operar enquanto a sua estimativa de receita não ultrapassar os seus custos e despesas, ele colocou aqui que vai precisar aproximadamente de R$20 milhões. Então aqui nessa última coluna nós vamos ter o fluxo de caixa. O fluxo de caixa do ano zero é R$20 milhões, que é o que ele acredita que ele vai precisar para poder ter gordura suficiente para poder realizar suas atividades. E aqui ele foi caminhando com o seu fluxo de caixa até chegar o ano 60. Aqui, nesse quadro, ele colocou o resumo anual do seu fluxo de caixa. Então, como vocês podem ver, o fluxo de caixa dele aqui no primeiro ano ficou negativo em R$10 milhões. Então aqui está incluindo a necessidade que eu falei para vocês, que era justamente dele ter um fluxo de caixa inicial para poder iniciar suas atividades. No segundo ano ele conseguiu ter um superávit, no terceiro o superávit melhorou e assim sucessivamente. Então nós temos aqui o resumo anual dos 5 anos. Dado essas informações do fluxo de caixa, nós vamos ver aqui quais seriam as nossas premissas para poder calcular qual seria o valor presente dessa empresa. Então tá aqui. Quais seriam as nossas premissas? Primeiramente, nós vamos analisar qual seria a nossa taxa garantida. Se hoje, nesse exato momento, em abril de 2020, nós pregássemos esses R$20 milhões e investíssemos em títulos públicos,
e dessemos esse dinheiro para o governo, tecnicamente emprestasse, melhor dizendo, nós teríamos um retorno anual de 4,25%, seguro, tendo plena convicção de que o governo vai nos pagar no tempo apropriado com a taxa prometida. Além desses 4,25%, ele colocou aqui dentro do projeto dele que ele pretende ter um retorno de 15,31%. Então, anualmente, ele espera ter uma valorização do negócio dele de 19,56%, ou 1,50% de forma mensal. 1,5%, perdão. Então, pessoal, se nós fôssemos calcular o valor total do ano daquela empresa, do faturamento anual, nós iríamos utilizar a taxa com a proporção em anos. Mas, como nessa situação aqui, nós vamos calcular ela de forma mensal, nós vamos levar em consideração a taxa mensal, que seria 1,5%. Então, como ficaria o nosso cálculo? Nós temos aqui a nossa primeira premissa, que é a nossa taxa Selic, a taxa de retorno, e temos aqui o capital que a empresa teve que empregar para poder iniciar suas atividades, que seria os 20 milhões de reais. Então agora nós vamos calcular se é viável ou não ele permanecer nesse projeto ou ele instalar esse projeto. Então, como nós calcularíamos hoje o valor dessa empresa, levando aqui em consideração o valor presente líquido da mesma? Nós vamos utilizar aqui uma fórmula no Excel, que essa fórmula no Excel, ela nada mais é do que essa mesma fórmula que nós estamos vendo aqui no nosso slide, só que de uma forma um pouquinho mais resumida. Eu também vou passar para vocês como é que vocês vão chegar nesse resultado fazendo esse cálculo manual. Tem como reduzir ainda um pouco mais essa fórmula, mas a fórmula padrão é essa. Beleza. Como ficaria? O valor da empresa. Se você estiver fazendo esse exercício pelo Excel, você vai pegar aqui, dentro do valor da empresa, o valor presente líquido. Você colocaria a opção VPL, que seria a fórmula do valor presente líquido. Aí você colocaria parêntese e você colocaria a taxa. Nessa situação, nós vamos levar em consideração a taxa de desconto mensal, porque nós vamos levar como partida o nosso valor mensal desde o mês 1 até o mês 60. Então nós vamos pegar primeiramente a taxa mensal, 1,5%. Para completarmos a nossa fórmula, colocaríamos aqui ponto e vírgula. Depois nós vamos colocar o valor que nós vamos calcular desse período. Então o valor seria o nosso fluxo de caixa do mês 1 até o mês 60. Beleza. Mês 60, que finalizaria aqui os nossos 5 anos. Ponto e vírgula. Então, pessoal, nós pegamos aqui o valor da taxa, que estaria aqui em B8. Pegamos o intervalo da somatória do mês 1 até o mês 60. Vamos fechar o parêntese. E agora vai vir aqui uma pequena particularidade. Como o fluxo de caixa dos 20 milhões de reais já está presente ali nas nossas somatórias, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos subtrair esses 20 milhões de reais de investimento inicial
da nossa fórmula. Então aqui ficaria VPL, aí abre parênteses, B28, que seria a nossa taxa mensal, ponto e vírgula, vezes a somatória do mês 1 até o mês 60, fechou parênteses, e o nosso fluxo de caixa referente ao valor do investimento entraria negativo, que seria o investimento ali no ano 0. Chegamos aqui ao valor presente da nossa empresa. Então, como vocês podem ver, nós fizemos um investimento na empresa de 20 milhões de reais. Após 5 anos de operação, essa empresa, a valor presente, ela vai valer R$ 30.720.855,14. Beleza, chegamos aqui ao valor da empresa. Mas vocês lembram que eu tinha falado para vocês da perpetuidade? O que seria a perpetuidade? A perpetuidade ela nada mais é do que o valor que a empresa continuaria tendo devido às suas operações futuras. Então, como nós vamos fazer para calcular a perpetuidade? Para nós calcularmos a perpetuidade, nós vamos pegar o valor do nosso último mês do fluxo de caixa, que no caso seria o mês 60, seria o último mês dos nossos 5 anos, e vamos dividir pela nossa taxa mensal. Olá, eu estou em casa aqui. Teremos aqui o nosso valor da perpetuidade. Então, além desses 30 milhões, nós após 5 anos, a empresa ainda ia acumular um valor de perpetuidade de 343.099.552,13 reais. Então nós traríamos esse valor a valor presente, porque ela valeria hoje. Então, qual que seria o valor da minha perpetuidade hoje, corrigindo esse valor que eu obtive por meio da divisão da minha taxa mensal, do meu faturamento lá do último ano pela minha taxa mensal? Nós teremos novamente uma fórmula, que seria VP, que seria valor presente, que no caso a taxa, ponto e vírgula, o valor da nossa perpetuidade, pessoal, me desculpem aqui, só para fazer uma pequena correção nessa questão da perpetuidade pelo valor de hoje. Acabei dando um branco aqui na hora de calcular a fórmula, mas como é que funcionaria a perpetuidade dentro do Excel? Nós pegaríamos o B28, que no caso seria aqui o valor da nossa perpetuidade, ponto e vírgula. Agora viria a quantidade de meses que nós calculamos o nosso fluxo de caixa descontado. Depois viria a questão do pagamento, que não vai ter, então vamos colocar 0 ponto e vírgula, menos, novamente, o valor da perpetuidade. Fechamos o parêntese e vamos ter aí um valor de mais R$ 140.429.266,96. Então, se nós fôssemos vender a nossa empresa hoje, se fôssemos vender a participação da nossa empresa hoje, baseado pelo fluxo de caixa descontado, o valor efetivo da nossa empresa seria R$
R$171.150.122,10. Ou se nós fôssemos levar em consideração o valor da empresa pelo valor presente líquido, sem considerar o valor da perpetuidade, nós chegaremos a R$30.720.855,14. Mas perdoando aí, pessoal, o sono batendo já. Então, pessoal, como que nós faríamos para calcular se esse empreendimento, se esse investimento seria ou não viável? Nós pegaríamos aqui o valor presente da empresa, 30 milhões, e iríamos subtrair pelo valor que nós estaríamos investindo. Então, nós temos aqui uma sobra de recurso de R$10.720.855,14. Então, tecnicamente, o valor presente líquido da empresa após 5 anos de operação seria maior do que o valor que a gente empregou para iniciar as atividades hoje. Então, se essa projeção realmente se concretizar, o que vai acontecer? Essa empresa, ela vai se pagar e após 5 anos ela ainda vai ter um valor de mercado muito maior do que quando nós investimos esse recurso inicial. Então, seria um bom projeto para iniciarmos. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco do que seria o valuation. Na próxima semana eu vou soltar mais alguns vídeos, só que alguns vídeos mais curtos, falando sobre valuation. E eu espero que vocês façam um bom proveito. No mais, boa noite. Queria realmente estar com vocês em sala de aula passando esse conteúdo, mas como não é possível, paciência. No mais, se cuidem e até mais.